Nesse vídeo nós vamos falar dos perigos que Jesus advertiu sobre o dinheiro. Continue assistindo. Olá, estamos começando mais um vídeo dessa série Ponta Cabeça, baseado no livro de Donald Cry Bill, Reino de Ponta Cabeça. Mais aí um vídeo dessa série maravilhosa que vocês que estão assistindo, acompanhando a gente, estão gostando. E para quem não conhece, com certeza vai gostar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Escrita Real, um canal aqui dedicado a público cristão, mas se você não é cristão, não tem problema, você é bem-vindo. E aproveita que conhece um pouquinho aqui da palavra do Senhor. Antes de continuarmos a falar sobre esse vídeo que é sobre dinheiro, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever aqui no canal, ok? Então, vamos lá, agora nós vamos falar sobre o dinheiro. Tem um vídeo que eu falei sobre ele, baseado no livro de Tim Keller, Deuses Falsos. Eu vou colocar aqui nos cards, também é muito bom dar uma olhadinha. E eu vou trazer aqui a visão do autor Donald Cry Bill sobre o que Jesus fala, né? Que Jesus nos alerta sobre o dinheiro. Gente, esse livro aqui vale a pena, ele é maravilhoso, ele é assim, ó, grossinho, mas assim, olha, você mergulha assim na época de Jesus. Ele traz muitas coisas sobre geopolítica ali daquela época, traz essa história, traz esse pano de fundo para aí você entender ainda mais a escritura. Maravilhoso, riquíssimo. Então vamos lá, né? O dinheiro, aí eu gostaria de perguntar a você, o dinheiro te governa? Como você lida com o dinheiro? E aí Jesus, ele dá essa atenção ao dinheiro muito mais do que outras coisas. E o Evangelho de Lucas vai comprovar isso, que Jesus passou o tempo falando sobre as finanças ali, as riquezas. Então, Jesus, vou dizer logo de cara, Jesus não vai dizer que dinheiro ou os bens materiais são maus, né? Não quer dizer que é pecado ter, não é isso. Mas o que Jesus vai alertar é sobre essa ganância. A ganância fazia com que os ricos oprimissem os pobres. Então, foi aí que Jesus tocou muito, porque, gente, Jesus conhecia o coração daquele povo, daquele pessoal. Então, ele sabia muito bem com o que estava lidando. Então, ele vai dizer o seguinte, que quando Jesus adverte sobre o perigo do dinheiro, que ele poderia se tornar facilmente um ídolo em nossa vida, nos controlando e tirando o lugar de Deus em nosso coração. Então, esse é o perigo. Interessante que o dinheiro tem esse poder, digamos assim, de controlar, governar a nossa vida. Quantas vezes você já foi movida pelo dinheiro? Suas decisões foram tomadas por causa do dinheiro. Então, o dinheiro tem esse poder de nos tirar ali a tranquilidade, o sono, gera ansiedade, é isso que a gente vai falar aqui. Então, vamos lá. Quais são os perigos do dinheiro? Aqui, o autor ele vai citar diversos, eu vou tentar aqui de resumir aqui. Então, por meio de parábolas, Jesus advertiu sobre 6 perigos, eu vou citar apenas alguns, ok? Ele pode nos sufocar. Então, a vida espiritual, ela fica amordaçada, asfixiada. Então, a colheita, ela não aparece. Essa parábola é do semeador. Então, a colheita não aparece. O pequeno fruto que nasce, ela nunca amadurece. Então, ou seja, ela deixa o reino de Deus sem expandir. Então, assim, o dinheiro, ele pode sufocar a nossa vida, principalmente espiritual. Segundo
perigo é que ela gera ansiedade. Então, a preocupação em excesso tira a fé no reino de Deus. Os discípulos de Jesus podiam descansar e nós podemos descansar porque o Senhor provê em nossa vida. Então, nós podemos cuidar do reino de Deus porque Deus vai cuidar da nossa vida. Né? Então, por isso que Jesus diz, né? Busquem o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não gosto de dizer as demais coisas porque não está na Bíblia, né? Quando Jesus fala de vestir, quando Jesus fala de se alimentar, ele está falando isso. Eu vou suprir aqui, prover na sua vida as suas necessidades básicas, né? Eu gosto de ter cuidado com essas demais coisas, porque não quer dizer que Jesus vai garantir tudo. Então, não quero que você ache, né? Que você pense que, então tudo eu vou conseguir. Não. Jesus, ele vai prover à medida em que você vai se preocupando com o reino de Deus, com a expansão, buscando a sua justiça e a sua retidão. O dinheiro, ele pode cegar. Ele vai usar a parábola do rico e do Lázaro, que ele vai dizer que rico, ele estava tão cego pelas riquezas que ele não viu Lázaro, que era um mendigo coberto de lepras, onde cachorros lambiam suas feridas. Rico não olhou para aquele homem, não teve compaixão. E é interessante essa parábola que no final, Lázaro, que era um mendigo ali, que era considerado talvez pelo povo, que era amaldiçoado, estava lá no seio de Abraão, enquanto o rico, cheio da sua prosperidade, foi ao inferno. Então, olha, Jesus vai sacudir ali aquela mentalidade do povo. Então, o dinheiro tirou essa compaixão do rico, né, sobre aquele homem. Porém, aí o que o autor vai trazer, o rico, ele conhecia o jubileu, ele conhecia a palavra de Deus, porque quando o rico vai pedir pelo menos uma gota de água para o mendigo, para Lázaro, Abraão vai dizer o seguinte: olha, né? Ele fala assim: não, eu quero uma gota de água, eu estou aqui morrendo de sede. Ele falou assim, né? Eu não posso te dar. Aí ele falou assim: então esse lugar é horrível, deixa eu avisar, por favor, levante alguém para falar com a minha família sobre esse lugar para eles não virem para cá. E aí ele vai dizer assim: olha, a sua família tem a lei, tem os profetas, eles sabem disso. Então, aquele homem, aquele rico, ele conhecia a lei. As histórias de Israel eram contadas ano após ano. Aquele homem sabia. Mas deliciosos banquetes e um estilo de vida luxuoso cegaram aquele homem. Então, o dinheiro tem esse poder de nos cegar, de ver aquilo que realmente importa. O dinheiro, ele comanda a nossa vida. Jesus afirma que dinheiro, interessante que ele vai dizer o seguinte, né? Não podeis servir a dois senhores. Ou você amará um e odiará outro, ou você desprezará um e vai se dedicar a outro, esqueci a palavra. Então ele vai dizer, e aí ele vai comparar, depois ele vai dizer, né? Não podeis servir a dois senhores, né? Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Então Mamon é considerado um Deus, um Senhor. E Mamon significa no hebraico justamente dinheiro, riqueza, propriedade ou lucro. Então o Senhor está dizendo o seguinte, ele está equiparando o dinheiro como uma divindade. É a única coisa que Jesus vai dizer que o dinheiro, que o que compete diretamente com Deus é o dinheiro. Então, mais do que qualquer outra coisa, o dinheiro, ele pode reivindicar esse status divino na sua vida.
Jesus ele não ataca os bens materiais ou o dinheiro diretamente, como eu falei, mas a obsessão por ele, pelo dinheiro. O desejo irrefreável nos leva a viver cativos ao dinheiro, aprisionados e dominados por eles. E isso impede que nós sirvamos livremente a Deus. Aí eu te pergunto, por que então isso impede para que a gente venha servir a Deus, uma vez que estamos cativos por causa do dinheiro, pelo dinheiro? Porque quando a nossa visão ela está ali focada, né, se torna uma ganância, esse pecado, você não consegue mais ver aquilo que Deus vê e você não se importa mais com o que Deus se importa. O dinheiro ele é um recurso para a expansão do reino de Deus. Por quê? Porque nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Então, o dinheiro não é nosso. O dinheiro é do Senhor. E interessante que na Bíblia só pede apenas o quê? 10% da sua renda ali, do que você produz. É muito pouco, mas o Senhor merece 100%. Ele nos deixa confiado 90%. Por isso que nós somos esses mordomos. E como temos servido ao Senhor através desse recurso, dessa ferramenta que o Senhor nos dá. Se estamos aprisionados por Ele, seco, querendo prosperar ainda mais e achando que estamos seguros, né, que estamos ali bem por causa do dinheiro, e não, o Senhor deixou de ser Senhor na nossa vida. Por isso que o dinheiro compete essa divindade com o Senhor em nossa vida. E o autor vai fechar, eu quero fechar esse vídeo para não ficar muito longo, sobre o episódio em que estão ali no templo e estão ofertando ali no templo. E Jesus ele vai surpreender a todos ao dizer que aquela viúva pobre que só tinha 2 moedinhas foi a oferta maior, mais do que todas as outras ofertas de todos os ricos. Foram, enquanto as pessoas ali davam somas, grandes somas de dinheiro, moedas de pratas puras, a viúva pobre apenas colocou 2 moedas de cobre. E o autor vai dizer que essas moedinhas de cobre era a menor moeda grega em circulação, que correspondia a apenas 0,015% de um salário de um dia. Então, assim, era nada. Era um valor baixíssimo, gente. É como se a gente fosse dar apenas 15 centavos, digamos assim, ou 2 centavos. E aí Jesus vai afirmar que ela colocou mais do que todos os outros. A oferta dela foi maior. Como isso? Como pode ser isso? E aí Jesus vai dizer, porque ela deu tudo que ela tinha. Enquanto os outros davam apenas uma porcentagem, ali muito pouquinho, uns 10%, 20%, 30%, 40%, enfim. E ainda assim continuavam ricos, aquela mulher simplesmente deu 100% dela. Então Jesus ele vai olhar para a proporção da riqueza que nós damos e não para a quantidade bruta. Esse é o reino invertido. Esse é o reino de ponta cabeça. Então eu te pergunto, o que você tem dado ao Senhor em relação ao dinheiro? Como você tem administrado os seus bens? O dinheiro, ele realmente te governa, te controla, comanda a sua vida, determina a sua vida? Então eu deixo aí essas perguntas, essa reflexão e continue aí nos acompanhando, que tem muito mais para falarmos sobre ele. Deixa aqui seus comentários se fez sentido ou não. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até!